Esse vídeo aqui é uma resposta a uma acusação que nós recebemos. De maneira particular, a Déia recebeu, mas que acaba me atingindo, não só porque eu sou esposo dela, também porque a forma como que foi se dirigido a ela foi ofensivo e eu tomei parte nesse processo, mas porque eu também defendo aquilo que a Déia defende em relação a esse assunto que ela foi acusada e ensino exatamente a mesma coisa. De que nós fomos acusados então? Primeiro, de sermos loucos, ser um ensinamento irresponsável, que não tem fundamento algum na doutrina católica, e esse ensinamento ele é criminoso. E mais, esse ensinamento tem levado a famílias a situações graves de saúde psicológica, emocional, de instabilidade familiar. Meu Deus do céu, o que será então que nós temos ensinado que pode causar tudo isso? Um verdadeiro desastre, uma verdadeira destruição, né? Deve ser algo muito grave. Sabe o que nós ensinamos que levou esse sujeito a nos acusar de tudo isso? Ensinamos a moral sexual católica a respeito do espaçamento das gestações, aquilo que contempla a doutrina católica sobre o matrimônio. Quem nos acusou disso foi um rapaz chamado Danilo Bezerra, e olha o que ele disse. Porque eles tiraram a doutrina que eles pregam. É isso mesmo que você ouviu. Eu imediatamente mandei um direct para ele, dizendo para ele o seguinte: se você tivesse falado isso na minha frente, eu tinha te partido no meio, e que ele deveria se retratar do que ele disse, e que eu iria respondê-lo publicamente. O que o senhor Danilo Bezerra fez? Se retratou? Não, ele me bloqueou. Então, no meu story, eu respondi e reafirmei. Se ele tivesse dito aquilo na minha frente, eu teria partido ele no meio. Aí ele ficou todo dodói e disse que eu tinha o ameaçado. Não, Danilo. Eu teria te ameaçado se eu tivesse falado: eu vou te partir no meio, eu vou te quebrar inteiro. Mas como eu disse no passado, que eu teria te quebrado no meio se você tivesse falado aquilo na minha frente, então não foi uma ameaça. Você não sabe nem a diferença de passado, presente e futuro. Você quer saber de doutrina católica. Depois do meu story, então, ele fez um vídeo de retratação parcial. Mas antes de mostrar a retratação do Danilo, eu vou mostrar o vídeo onde ele faz estas acusações, para ninguém dizer que eu estou inventando as coisas. Acompanhe o vídeo desde o início. Quando a gente pensa que esse tema está superado, sempre vem alguém para fazer uma cagada, né? E por que eu fico indignado, velho, com esse tema? Porque não são uma nem duas as mães que eu conheço, de relatos que chegam, que estão sofrendo enormemente por decisões mal tomadas, tá? São muitas mulheres, muitas famílias que estão em situações difíceis por causa de uma orientação que não tem a ver com a doutrina da igreja. Quem pode lhe atormentar? Você quer ter um estilo de vida, sei lá, LGBT, você quer, meu irmão, ser hippie, você quer ser doido. Meu irmão, seja o que você quiser, brother, mas não imponha isso às pessoas. E pior ainda, não imponha seu próprio estilo de vida usando a doutrina da igreja como um escudo, né, para poder coagir a consciência das pessoas. E quem me acompanha aqui sabe meu posicionamento, por exemplo, na época da eleição. Eu nunca coagi ninguém, nem defendi que uma posição política, por exemplo, ela fosse a expressão da verdade católica. Porque, meu irmão, velho, eu tenho critérios para pensar isso, mas a pessoa pode ter outros critérios. Os critérios são comuns, mas a gente não pode querer impor às pessoas uma forma de pensar quando a igreja dá liberdade. Veja só, a gente não pode, ele disse, impor uma forma de pensar quando a igreja dá liberdade. Esta liberdade, Danilo, que a igreja dá, é a liberdade que Deus dá para as pessoas escolherem o certo ou o errado, escolherem o bem ou escolherem o mal. Isso não quer dizer que ela aprova toda escolha que uma pessoa faz. Então, é claro, diante de toda a doutrina, de toda a verdade, a pessoa ela pode escolher o mal em sua liberdade mal usada. Mas isso não relativiza a verdade. Continuemos aqui. Se isso é nessa área, quanto mais na questão da paternidade responsável do planejamento familiar. Aliás, esses dois termos eles odeiam, né? Mas são termos da teologia e da doutrina católica. Então, olha só. Paternidade responsável e planejamento familiar são termos da teologia da doutrina católica. Errado! Paternidade responsável é o termo que se encontra nos documentos da igreja. Nunca planejamento familiar. O termo planejamento familiar foi cunhado pelos Rockefellers, pelos globalistas que se juntaram com a Fundação Ford, Fundação MacArthur. Toda essa turma que cunhou o termo planejamento familiar com o fim de controle populacional. Mas é claro que você não sabe disso. E aqui está a parte mais grave. Escuta o que o senhor Danilo Bezerra fala.
Então Ítalo Marcilli, por exemplo, diz que 99% das pessoas não têm direito, entre aspas, de usar o método Billings. Déa Camargos diz que só em caso de guerra, morte, coisas extremas, né, calamidades, é que seria o motivo justo ou grave e necessário. Aí vocês são loucos, pô. São loucos, certo? A despeito de outras coisas boas que eles possam falar, esse tipo de ensinamento é irresponsável e não tem fundamento nenhum na doutrina católica, pô. Ah, mas eles ensinam coisas boas. Brother, você pode colher coisas boas de qualquer pessoa, pô, inclusive fora da religião católica. Isso não endossa o ensinamento que eles passam na internet, que é criminoso também, porque tem prejudicado e levado famílias e mulheres a uma situação grave, sabe, de saúde psicológica, emocional, de instabilidade familiar, porque eles tiraram a doutrina que eles pregam. Então, depois fica reclamando e dizendo que eu o ameacei quando eu falo que se ele tivesse dito isso na minha frente, eu teria partido dele no meio. Por isso que eu disse, Danilo, que você não é homem, que você era um moleque. Ele fez a retratação do termo que ele disse aqui, né, que ele se referiu à minha esposa, porque ele estava falando do que a Déia pensava, né, e depois vamos entrar no que a igreja fala sobre essas questões graves. Mas para sermos justos aqui, eu vou também colocar a retratação do Danilo a respeito do que ele disse. Fala, pessoal, eu estou nesse vídeo aqui vindo fazer uma retratação com Déia Camargos e Tiba Camargos em função de 2 erros que eu cometi no último Rios. O primeiro erro foi o uso da linguagem, né? Sobretudo envolvendo uma mulher. Usei uma linguagem grosseira para falar de ideias que eu considero lamentáveis, certo? Que é a forma como é trabalhada a questão da abertura à vida hoje, sobretudo por certos influencers que se dizem católicos, tá? Esse é o primeiro nível de retratação. Quero pedir desculpa pelo uso da linguagem, se foi ofensivo, né? Certamente foi, porque eles reagiram. Certamente foi, né? Ou seja, deve ter sido sim, porque eles reagiram, né? A pessoa, de fato, ela tem problema de perceber a realidade. Ele continua reafirmando que é um absurdo aquilo que nós ensinamos sobre a paternidade responsável. E ele tem a segunda parte da retratação. Aqui, sinceramente, perdão. Tá? Segunda coisa, eu errei também ao envolver Déia numa polêmica que foi originada pelo Ítalo Marcilli. Por quê? Fui temerário. E por que eu fui temerário? Porque há muito tempo eu não acompanho o trabalho de Déia e Tiba nas redes sociais. Eu deixei de seguir o trabalho de Déia pela forma como ela abordava a questão da abertura à vida e, sobretudo, por ter visto uma resposta a um story com critérios extremamente rigorosos para o que seriam motivos graves. E por isso citei ela sem saber se aquilo foi um fato pontual, se ela continua veiculando aquelas ideias ou se ela mudou, se ela sequer aborda. Então não teria porquê, fui temerário, porque eu posso ter incorrido em uma grave injustiça ao atribuir a ela ideias que eu não sei se ela defende. Então esse é o segundo nível de retratação. Então, assim, ele diz que parou então de seguir, que ele não podia ter falado que a Déia defende ainda aquelas ideias, mas essas ideias ele não deixou claro do que ele se refere. O que é isso extremamente rigoroso, critérios extremamente rigorosos? Porque a gente nunca colocou critérios nossos, mas sempre nos referimos ao que a igreja ensina como critérios para se passar as gestações. Então vamos ao que interessa de fato na coisa, né? Até então foi só a introdução. Agora vamos entrar no que de fato a igreja ensina sobre o espaçamento da gestação, o uso de alguns métodos naturais para espaçar a gestação. O Papa Pio XII, falando sobre a procriação, o ato conjugal de procriar, ele diz o seguinte: na ordem estabelecida por Deus, o indivíduo e a sociedade, o povo e o Estado, a própria igreja, dependem para a sua existência do matrimônio fecundo. Óbvio, sem gente não tem Estado, não tem igreja, não tem sociedade, não tem família. Em consequência, abraçar o estado de matrimônio, usar constantemente da faculdade que lhe é própria, o ato conjugal, inclusive, e ele continua, e que só é lícita nos limites do matrimônio, claro, o ato conjugal precisa estar dentro do matrimônio, e por outro lado, se subtrair sempre e deliberadamente sem grave motivo ao seu dever principal. Qual que é o dever principal? Ele vai falar que é a geração da prole, a educação dela. Seria um pecado contra o próprio sentido da vida conjugal. E o Papa continua: pode ser dispensado desta prestação positiva obrigatória da faculdade de fecundar, da fecundidade, mesmo por longo tempo, até mesmo pela duração inteira do matrimônio, por motivos sérios
como os que não são raros de achar no que chamamos de indicação médica, eugênica, econômica e social. No entanto, se de acordo com o juízo razoável e justo não há semelhantes razões graves, quer pessoais, quer decorrentes das circunstâncias exteriores, a vontade dos esposos de evitar habitualmente a fecundidade da união, embora continuando a satisfazerem plenamente a sua sensualidade, só pode provir de uma falsa apreciação da vida e de motivos estranhos às regras da ação moral. Ou seja, só é possível com critérios objetivos da moral. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vai falar, citando a Gaudium et Spes, no parágrafo 2368. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Os esposos podem querer espaçar o nascimento de seus filhos por razões justificadas. Devem, porém, verificar se tal desejo não procede do egoísmo e se está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão o seu comportamento segundo os critérios objetivos da moralidade. Ou seja, para se espaçar as gestações, você precisa de razões justificadas para isso. Razões estas que não podem vir do egoísmo. O egoísmo é aquilo que barra toda legitimidade do uso de um método natural lícito. E existe toda uma moral católica a respeito da sexualidade humana. Ou seja, o objetivo do matrimônio é claro, a procriação e o bem dos cônjuges. Não vou entrar aqui no critério primário e secundário dessas duas coisas. Olha só o que a Humanae Vitae de Paulo VI vai falar. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce também com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa. Como? Com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Paternidade responsável comporta ainda e principalmente uma relação mais profunda com a ordem moral objetiva. O que o documento está dizendo? Se você não observa os critérios objetivos da moral, você não pode espaçar as gestações mesmo usando métodos naturais, lícitos. Meus queridos, a doutrina católica, ela não é um peso para nós. Ela é uma libertação para nós. Por que Deus nos ensina um caminho? Muitas vezes duro, mas porque esse caminho nos leva à vivência do amor verdadeiro, de uma vida generosa, a viver o sentido da nossa vocação. Eu sei que para muitos a vivência desses princípios não é fácil, porque ou fomos formados mal, ou porque fomos educados no mundo hedonista, ou porque não é claro para nós o que é o matrimônio e seus princípios. Mas isso tem que me colocar numa atitude de humildade e de buscar aprender o que a igreja ensina como o ideal, a sublime vivência do sacramento do matrimônio. Na Vademecum para os confessores, emitido pela Sagrada Congregação para as Famílias, a igreja ensina a lei da gradualidade, que é diferente da gradualidade da lei. Ou seja, você não vai enfraquecer a lei para se adequar à minha imoralidade. Mas o confessor, ele é levado a acompanhar aquele indivíduo mal formado, com problemas graves ali para cumprir certos deveres, levar ele de maneira gradual, a fim de que ele vá se elevando, vá subindo ao alcance da meta, que é uma vida perfeita, uma vida santa. Existe a lei da gradualidade, mas isso não é para nos acomodarmos na situação de pecado. Então, entre o uso ilícito dos métodos naturais para espaçamento da gestação, e o uso lícito, é preciso fazer um processo de adequação. Então, talvez você esteja vivendo na igreja, vivendo o seu matrimônio, achando que está na graça de Deus. Eu estou evitando filho? Não, eu estou usando o método natural, estou usando o método Billings. Mas o que está te movendo não é uma motivação generosa, não é a finalidade principal do sacramento do matrimônio. O que está te movendo é uma conveniência do momento. Não há verdadeiros motivos graves. Há motivos que eu qualifico como graves, mas de fato não são. Como a gente vai resolver esse problema? Formando a nossa consciência,
pela doutrina, pela boa formação católica, pela moral sexual católica. Em alguns casos, há motivos graves. Então, eu posso fazer uso dos métodos naturais. Alguns métodos, por exemplo, o coito interrompido é um método natural, mas é ilícito. Os métodos naturais lícitos podem ser usados em casos onde há necessidade, por motivos graves, de espaçar a gestação. São os motivos médicos, eugênicos, econômicos e sociais. Qualquer motivo médico, eugênico, econômico ou social? Não. Motivos graves envolvendo esses assuntos. A causa médica. A causa médica é um diagnóstico médico legítimo que indique grave perigo para a saúde ou vida da mãe no caso de uma nova gestação, seja um ponto de vista científico ou moral. Nesse caso, a obrigação de gerar filhos deixa de existir, pois a mulher não é obrigada pelo contrato matrimonial a se expor a perigos, danos que não são ordinariamente partes da maternidade. O médico pode aconselhar um casal a não ter mais filhos. Em alguns cenários, por exemplo, a esposa com sério comprometimento físico a qual uma nova gravidez tem alto risco de causar sua morte ou uma grave sequela. Ou a esposa com um histórico de complicações em gestações a qual outra gestação tem alta possibilidade de ser fatal. Outra possibilidade, a esposa portadora de uma doença incurável, que possivelmente morreria pouco depois do nascimento de um filho. Ou a esposa se recuperando de uma cirurgia grave, que não teria capacidade de carregar e cuidar da criança. O marido com uma doença grave que não teria condições de sustentar o filho. E assim por diante. São os critérios médicos graves. Causa eugênica. A causa eugênica acontece quando se tem quase absoluta certeza que a gravidez trará ao mundo uma criança fisicamente ou psicologicamente deformada. Nesses casos, a obrigação à procriação cessa. Dizem, porém, os moralistas, quanto ao bem pessoal da criança, mesmo em caso de deformidades, tendo sido dito que a obrigação cessa, vale lembrar, é melhor existir que não existir. Lembrando que todas essas regras, gente, elas estão submetidas a uma regra maior, que é a da generosidade do amor, e que algumas delas podem ser superadas por uma mãe generosa, por um pai generoso. Por exemplo, um pai e uma mãe que vê que o filho tem a possibilidade de nascer com certos problemas. Mesmo assim, eles decidem a se abrirem definitivamente a vida. Eles estão moralmente errados? Quem vai dizer isso? Jamais, entende? Até o contrário, é um gesto altruísta, é um gesto de generosidade grandiosa, porque aquela alma humana, ela terá acesso à eternidade. Então, assim, a igreja, ela põe as regras, mas ela coloca a generosidade, o amor verdadeiro, como a mestra de todas essas regras. Ainda na questão eugênica, doença hereditária grave que tem alta chance de passar para a criança, o casal que tem falha genética grave que afaste a esperança de filhos sadios, já que a existência de todo ser humano, uma vez concebida, é sagrada, o aborto é sempre um crime injustificável, mesmo quando o feto é deformado. Claro, nós estamos falando aqui de situações para se usar os métodos naturais a fim de espaçar as gestações, ou de uma abstinência sexual. Este é o principal, inclusive. Por quê? Porque todos os métodos naturais lícitos, eles têm uma abertura à vida. Ele tem ali uma pequena porcentagem de abertura à vida. Por isso que ele é lícito, inclusive. A causa econômica. A causa econômica é uma situação real e concreta que obriga os esposos a perceberem que seus meios econômicos são insuficientes para assumir as despesas que acompanham a chegada de um filho, seja de forma temporária ou permanente. Nesse caso, a obrigação à procriação cessa. Embora a igreja aconselhe a confiança na divina providência de Deus, que não recusa os meios de sobrevivência àqueles que chamou à vida, seguindo o exemplo generoso da família de Santa Bernadette, nascida de uma grande família extremamente pobre, ou de Santa Catarina de Sena, 23ª filha de uma família católica. Diz-nos o catecismo: a obrigação à paternidade não requer de um casal ter tantos filhos quanto seja humanamente possível, como alegam alguns críticos, mas obriga a estarem abertos a receber todos os filhos que Deus enviar, enquanto possam educá-los e criá-los de maneira razoável. É isso que as pessoas não entendem. Então elas usam a desculpa do econômico. Ah, mas eu não vou poder trocar de carro. Ah, eu não vou poder manter meu padrão. Isso não é critério grave para a utilização do método
natural. A palavra razoável deve ser bem compreendida, senão é abusada. E deve-se dizer, a causa econômica é a mais abusada de todas pelos casais que não querem ter mais filhos. Ao dizer maneira razoável, poderíamos dizer capaz de alimentar, educar e ainda de maneira humilde. O conforto familiar que muitos casais usam para justificar evitar os filhos não é razoável. Há impossibilidade de manter divertimentos, viagens, melhores colégios e nível de vida de alto padrão também não são. Exemplo, uma família que não tenha onde morar e dependa da caridade para o seu próprio sustento. Isso é motivo grave. Uma família com um pai desempregado ou sem emprego estável é motivo grave. Normalmente, a causa econômica é temporária, pessoal, e os pais devem esforçar-se tanto quanto possível para sair dela. Em nosso tempo, tempo de hedonismo e materialismo, é muito fácil convencer-se que não posso mais ter filhos por razões econômicas. Por isso, recomenda-se que nunca se admita o uso dos métodos naturais sem o conselho sério de um sacerdote piedoso e de uma boa doutrina. A causa social, o que significa isso então? A causa social comporta graves impedimentos de ordem social, quer sejam temporais, quer sejam duradouros. São eles: um casal que vive sem condições de mudança, em uma casa de veras pequenas e humilde, a quem mais uma criança seria um grande problema para todos seus habitantes, é um motivo grave. O marido que vai por um longo tempo trabalhar em cidade distante da família e não poderia cumprir suas obrigações de pai, é um motivo grave. Proibição estatal de ter filhos sob pena de aborto forçado, como é o caso da China. Tempos de guerra, catástrofes naturais ou grandes epidemias, etc. Há 3 falsas situações atribuídas por muitos à causa social para evitar filhos pelos métodos naturais, que merecem particular atenção: a superpopulação, os tempos modernos, a crise do mundo contemporâneo. Não, o mundo está populoso demais, eu não vou ter... Não, isso não vale, porque é mentira. Os tempos modernos, os tempos são difíceis, Crise do mundo contemporâneo, vivemos uma situação complicada, o mundo está tão ruim, vai influenciar meu filho. Não, isso não é motivo grave. Então, são esses critérios sociais, econômicos, eugênicos e critérios médicos. Então, gente, a união e a procriação, ela é de direito natural, de direito divino, não é dogmático. Ou seja, a igreja não tem poder, ela não pode, nem se ela quisesse, ela pode alterar as finalidades do matrimônio, este princípio do matrimônio. Então temos que fazer a leitura dos filhos que chegam numa família como uma grande bênção de Deus, como diz a palavra de Deus, como diz a doutrina católica. Eu li aqui alguns trechos que falam de algumas regras, mas o que a igreja fala sobre os filhos, as famílias numerosas, que são bênçãos para a igreja, quanto a igreja fala sobre isso, inúmeras vezes. Eu poderia pegar aqui documentos, cartas de papas, no catecismo mesmo, que fala sobre os filhos que são a bênção para a sociedade, para a igreja, para o Estado, para a nossa santificação, para a finalidade da nossa vida matrimonial. Se eu não tenho esse olhar, que filho é uma bênção, que esse é o objetivo do meu matrimônio, eu vou criar obstáculos. E eu vou começar a entender que essas regras são um peso para a minha vida. E não são. Então, quando esse rapaz aí alega que aquilo que a gente ensina é criminoso, irresponsável, que somos loucos, que aquilo que a gente ensina não tem fundamento na teologia católica e que temos levado as famílias a situações graves de saúde psicológica, emocional, é nessa hora que eu queria que ele repetisse tudo isso que ele nos acusou para o Papa Paulo VI, para o Papa Pio XI, para o Papa Pio XII, para São João Paulo II, para o Papa Bento XVI. Aí eu queria que ele acusasse estes todos papas, essa doutrina católica que nós defendemos, de irresponsável, de louca, que tem destruído com a vida das pessoas. Ou será que são os seus ensinamentos, Danilo, que têm deturpado a moral sexual católica?